Voltamos agora com o segundo bloco do Espaço Parlamentar, que conversa hoje com o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Arildo Batista, do PT. Vereador, eu tenho aqui algumas fotos para mostrar para o pessoal de casa e eu gostaria que o senhor falasse com a gente um pouquinho sobre elas. Vamos lá? Vamos lá. Essa é o dia da posse. Eu, como segundo vereador mais votado, fui convidado pelo Maurício, que foi o mais votado, para ser secretário na solenidade de posse. E aquilo que eu falei, né? As coisas acontecem numa velocidade que a gente jamais imagina. Eu havia brincado com o Hamilton, bem antes das eleições, que eu daria posse para ele, né? Pensando, obviamente, em ser o mais votado, ser o presidente da Câmara. Depois foi descobrir que quem, na verdade, dá posse é o secretário. E ele assinou o livro nas minhas mãos. E eu ainda brinquei com ele. Eu disse para você que eu ia dar posse, né? Então, foi muito bacana aquele momento ali. E ali a gente está junto, né, com o capitão Paulo Henrique, Maurício Raco, o deputado Marco Aurélio, que foi muito bacana, um momento muito legal. A gente estava aí cantando o hino nacional brasileiro. Vamos à próxima foto. Aí com o deputado Marco Aurélio, isso durante a campanha. Marco Aurélio, que é um exemplo de político como pessoa, é um professor, é uma pessoa assim para se inspirar, sabe? A serenidade, a inteligência, a forma como ele conduz as coisas, foi um excelente prefeito, foi um professor para mim, né? Eu sigo muito dos exemplos do Marco Aurélio, tem algumas pessoas até que brincam, né? Bom, você tem muito jeito do Marco Aurélio, mas não é porque eu copiei, não. Eu acho que é da nossa natureza, talvez por isso a gente se dê muito bem. E o Marco está aí um grande exemplo de político para a nossa cidade, uma pessoa para que a gente tem que ter orgulho, né? E eu tenho muito orgulho de ser amigo pessoal dele e seguir um pouco, né, dos passos dele. Próxima foto. Aí também, com um exemplo de política, Eduardo Suplicy, uma pessoa fora do comum. Nós estávamos num evento lá em São Paulo e ele chegou de bicicleta, acredite se quiser. E aí teve até um fato muito engraçado, que ele quis colocar uma bicicleta dentro do prédio, né? E o segurança chegou e falou: ó, senador, desculpa, mas o senhor tem que colocar lá no bicicletário, aqui não pode ficar. E ele, muito gentilmente, foi lá, pegou a bicicleta, colocou lá fora. É também um exemplo de político, de pessoa austera, pessoa da qual a gente tem que se inspirar e se orgulhar. Porque hoje, se o Brasil tenha um pouco dessa melhora nessas questões políticas, está aí uma pessoa que merece o respeito de todos os brasileiros. Próxima foto. Aí a gente no meio da comunidade, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Estou ali com o Renato, subprefeito de São Silvestre, porque a gente sabe que o político, a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, eles olham a gente, dão muita importância. Eu acho legal, né? Não posso reclamar, mas a gente tem que mostrar que a gente não é melhor que ninguém, somos pessoas exatamente iguais. O fato de ocuparmos uma posição, né, dentro de uma administração pública ou coisa assim, não nos torna diferente. Ali eu me lembro que eles estavam jogando bolas lá, eu falei, não, me dá uma aqui, eu também quero, né? É lógico que depois a gente distribuiu para as crianças lá. E ela é uma quadra lá em São Silvestre, lugar que é utilizado muito pela população, para festas, às vezes o pessoal faz algum trabalho da igreja, ali, se não me falha a memória, era um trabalho da Assembleia de Deus, o pastor havia nos convidado. Lá fora teve também festa, distribuição de brinquedos, de comida para sanduíches para criançada, assim. São Silvestre, por estar um pouco afastada do centro, nós temos que promover os nossos próprios movimentos, né, nossas ações, para a gente não ficar um pouco deslocado. E é por iniciativa da própria população que isso acontece. Então, eu tenho muito orgulho, muita satisfação de sempre que posso estar lá no meio dele, para mostrar que o Arildo, né, é vereador, mas é povão. Está ali, gosta de estar junto com eles. Tomei muito Guaraná esse dia. População essa que o senhor conhece muito bem, né? Conheço, são 47 anos, estou indo para 48 anos agora, em dezembro. É um lugar que eu nasci, tenho muito orgulho, né? Confesso para você que conheço aquilo na palma da minha mão. Às vezes as pessoas perguntam das transformações, eu falo, eu não lembro de tudo, porque naquela época a gente não tinha o hábito de registrar, né? Máquina fotográfica, filmadora, né? Muitas coisas ainda estão guardadas, mas talvez perdemos essa oportunidade de mostrar a diferença que é esse bairro hoje daquilo que já foi. E tudo por conta, logicamente, do poder público ajudando, mas por iniciativa daquela população. Uma população que eu tenho muito orgulho de falar sobre ela, porque as conquistas que tem lá
tem história da população. Eles sempre estiveram à frente, lutando, buscando seus direitos. A empresa que tem lá, que já foi Papel Simão, já foi Votorantim, hoje é Fibra e Alstom, todos lá trabalham em comum acordo. E é por isso que eu considero que São Silvestre é o melhor bairro de Jacareí. Tá certo. Bom, agora falando um pouquinho sobre o seu trabalho na Câmara Municipal de Jacareí. Eu gostaria de saber do senhor sobre um projeto de lei aprovado por unanimidade que pretende padronizar a denominação das vias públicas. Do que se trata esse projeto? É o que eu sempre digo. Os projetos de lei, né, e aí cada um, obviamente, tem a sua interpretação, eu tenho a minha. Eu sempre vim aqui com a cabeça numa coisa. Por saber que muitas leis já existem, né, muitas leis acabam nem sendo utilizadas, a gente fala que são leis que não pegam, né? Eu vim com a preocupação de não desenvolver projetos de lei, ideias de leis, de coisas só para dizer, olha, eu tenho 50 projetos. Sempre falei para o meu pessoal, eu vou para lá e vamos fazer aquilo que demandar da população, uma necessidade da população, não uma necessidade minha, exclusivamente. E aí eu me lembro que nós tivemos na campanha lá no Parque dos Príncipes, e lá eu observei com muito foco mesmo, a questão do nome das ruas. Eu chegava assim, olha, eu estou procurando rua tal. Ah, moça, aqui é rua 3, é rua 19. Eu falei, mas e o nome da rua? Ah, eu não sei falar o nome da rua, que é muito difícil. Eu falei, como assim? Aí eu fui ver lá. Como foi um loteamento temático, né, Parque dos Príncipes, o pessoal colocou o nome de príncipes, e a maioria deles são príncipes estrangeiros. Né? O Brasil não teve tantos príncipes, né? São príncipes lá da Alemanha, da França, e aqueles nomes complicadíssimos que eu não me atrevo a falar algum. Então fiquei imaginando a dificuldade daquelas pessoas. Né? E aí eu fui ler um pouco da história, como se homenageia pessoas dando o nome de ruas. Tem todo um procedimento. É uma homenagem. Essa pessoa tem que ter alguma coisa prestada, tem que ter uma relação com algum momento da história, né? Específico com a cidade, mas não restrito. Pode ser com o Estado, pode ser com o país e até com questões mundiais. Mas tem que prestar algum serviço. Né? Não dá para você dar nome de rua para uma pessoa que só porque ela tem uma família grande ou coisa. Então eu fiquei meio contrariado com isso, li o projeto atual e fiz as alterações, disciplinando tanto as questões de, por exemplo, não poder colocar nome estrangeiro, né? Por quê? Pela dificuldade da pronúncia, né? Agora você fala assim, mas aqui em Jacareí tem muitos descendentes de árabes, né? Sírio-libaneses, japoneses, italianos. Eu falei, não, aí é diferente. Se a pessoa tem uma história com a nossa cidade e o nome dele procede de um país estrangeiro, é natural que ele vai receber homenagem, não é impeditivo. Mas não dá para você colocar o nome de uma pessoa que ninguém sabe quem é, né? Não tem nenhuma relevância para nós, né? Além de que também, muitas vezes, você corre o risco de homenagear uma pessoa que não tem um passado, né? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa que perde o ente querido, às vezes ele quer fazer uma homenagem. Aí ele chega e fala assim, olha, pô, fulano, eu queria que você desse o nome de rua. E o vereador, até na boa intenção, né? Vai, o que é uma prerrogativa do vereador, ele vai e faz. E aí depois você vai descobrir que o passado daquela pessoa, eu ficaria muito constrangido e falar, poxa, eu moro numa rua, uma pessoa que teve alguns problemas aí, então não quero entrar aqui em detalhes. Mas a questão da padronização com relação aos nomes e com relação também às informações que devem estar contidas nas placas. O que acontece? Numa cidade como a nossa, com quase 150 bairros, há bairros que têm nomes bem parecidos, Bela Vista, Boa Vista, tem um Bela Vista lá na região de Igarapés, tem um aqui no centro, tem um Boa Vista lá em São Silvestre. E o que acontece? Às vezes a pessoa pergunta assim, por exemplo, lá em São Silvestre tem o bairro Vila São João, e nós temos aqui o bairro São João. Dependendo da pessoa que vem de fora, ele fala, eu estou procurando uma rua que fica no bairro São João. Aí o cara não sabe se é Vila São João, se é bairro São João. Então o que a gente pede para colocar nas placas? Além do nome, o CEP, também o bairro. Porque é uma referência, porque você vai em lugares aí, isso a gente comprovou, né? Placa que tem só o nome, placa que tem nome, CEP, placa que tem nome, tem o bairro. Só que você vai verificar, o bairro não é aquele que está a placa. Ele tem uma divisa e já está do outro lado. Então é muito confuso, e isso dificulta para as pessoas, principalmente que vêm de fora, não tem orientação. Sistema de entrega de correios, né, que eles se norteiam pelo CEP, né, mas às vezes acontece de fazer errado. Mas as pessoas que vêm de fora, por exemplo, hoje você compra muita coisa pela internet, e aí a pessoa às vezes não consegue lá colocar no GPS e chega, pergunta, como eu falei, né? Pergunta de um lugar que está oposto do outro.
E as pessoas têm reclamado, né? A pessoa motoboy, por exemplo, esse pessoal que vai fazer entrega rápida, a gente pesquisou e viu que tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar os locais. Então, a gente pediu para que houvesse uma padronização. Lógico que isso não vai acontecer da noite para o dia, é um processo que deve ser feito pelo executivo ao longo do tempo. E a qualidade das placas. Tem lugares que a gente encontra aí que só está a placa, não tem nada escrito nela. Uns absurdos aí. Mas a gente quer melhorar. Eu acho que informação, sinalização é uma coisa fundamental para uma cidade que está desenvolvendo, como é o caso de Jacareí. E o vereador acredita que esse projeto poderia ser referência para outras cidades? Olha, eu não pesquisei em muitas cidades, mas nós tivemos em outras cidades aqui circunvizinhas para olhar qual é a padronização. E nós vimos de tudo, né? Vimos algumas que contêm todas essas informações, outras que têm pela metade, mas vimos sempre coisas boas, né? A qualidade da placa, por exemplo, outras, como eu disse, que tem muitas informações importantes, que você consegue se nortear por ali. E é claro que isso virando aqui, isso dando resultado, acho que as outras devem copiar. O senhor também tem um projeto de lei que está em análise, né? Que trata dos horários dos serviços dos carros fortes nas lotéricas da cidade. Por que o senhor decidiu implantar essa mudança? De novo, eu volto a dizer, né? Esse projeto, essa ideia dessa alteração não partiu da cabeça do vereador, partiu da necessidade da população. Eu fui procurado por um grupo de donos de lotéricas que reclamaram que existe uma lei aqui na Câmara que exige que todo estabelecimento comercial, financeiro, coisa parecida, que tenha o trabalho com os carros fortes, ele deve construir um lugar específico para que esse carro adentre esse local e faça então a transação. Bom, se você pensar numa instituição bancária, por exemplo, né, os grandes bancos, talvez eles tenham essa condição de fazer esse anexo, vamos dizer assim. Mas uma lotérica, o que é uma lotérica? Uma lotérica é um lugar menor que esse estúdio aqui. Mas a lotérica hoje, ela tem uma importância na vida do cidadão tão grande, porque os bancos hoje se recusam a fazer cobranças de taxa, por exemplo, de cobrança de água, energia elétrica, algumas coisas, carnês e outras assim, e que quem faz isso é a lotérica. Então a lotérica hoje ela tem uma importância na vida das pessoas. Se você começa a obstruir o trabalho das lotéricas, por quê? O que o cara da lotérica diz? Poxa, se eu não posso, o carro forte parar mais aqui, como é que eu faço com o dinheiro? Né? Eu não posso ficar pegando dinheiro toda hora e ir no banco depositar. Eu preciso que o carro forte passe aqui, porque é uma questão de segurança. A ideia do carro forte não parar em algumas vias é importante para a proteção das pessoas, a gente reconhece isso. Só que os carros fortes só poderiam parar depois das 20 horas. E as lotéricas fecham às 6. Então a gente está propondo, eu e a vereadora Rosa Gaspar, para que se baixe esse valor de horário, ou seja, que passe a ser a partir das 18h30, certo? Para as lotéricas, porque elas possam fazer esse trabalho. E aí outras lojas, por exemplo, que se utilizam também desse sistema, estando ali aos redores, eles poderão também se utilizar dos carros fortes. É uma forma, como eu disse, de atender uma categoria que presta um serviço para a população. Por isso que a gente tomou a iniciativa de fazer essa alteração na lei. Tá certo. Bom, o Espaço Parlamentar de hoje fala com o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Arildo Batista, do PT. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí.